Capítulo 10. Deus Pai fala sobre Jesus Cristo, ponte. 1. O diretor espiritual. Então Deus, respondendo à terceira petição, referente à salvação pessoal daquela serva, disse-lhe: Filha, eis o meu desejo, que ele, o diretor espiritual, procure agradar-me mediante o ardor apostólico em grande zelo. Certamente nem ele, nem ninguém o fará livre de numerosas perseguições, por mim permitidas, conforme já expliquei. Sou eu que as envio. Se desejais ver-me honrado na Santa Igreja, havereis de possuir também a aspiração interior de sofrer com paciência. Nessa atitude, eu verei que ele, tu e os demais servidores, realmente procurais minha glória. Somente assim ele será um filho caríssimo. Somente assim ele e os outros descansarão sobre o peito do meu filho, o qual foi colocado como ponte, a fim de que possais atingir a meta e obter o prêmio pelas fadigas suportadas por meu amor. Comportai-vos, pois, virilmente. 2. Jesus Cristo é uma ponte. Acabo de dizer-te que fiz do meu filho, o Verbo encarnado, uma ponte. É a realidade. Deveis saber, meus filhos, que a estrada do céu fora corrompida pela desobediência de Adão. Ninguém mais chegava à vida eterna, não mais participando daqueles bens em vista dos quais os criara. Os homens deixaram de glorificar-me, conforme era seu dever, não realizavam meu plano. Eis meu plano: criar o homem à minha imagem e semelhança, para que alcançasse a vida eterna, participasse do meu ser, experimentasse minha suma, eterna e doce bondade. O pecado veio impedir-lhe de atingir esta meta. O homem deixava de realizar meu plano, pois a culpa lhe fechara o céu e a porta da minha misericórdia. O pecado fez germinar na humanidade espinhos e sofrimentos, tribulações numerosas, rebelião interna. Ao revoltar-se contra mim, o homem criava rebelião dentro de si. Em consequência da perda do estado de inocência, a carne se revoltou contra o espírito. Tornou-se o homem um animal imundo. Todas as coisas insurgiram-se exatamente naquilo em que lhe iriam obedecer, caso ele se conservasse no estado da criação. Pecou a humanidade, desobedeceu, mereceu a morte eterna para a alma e o corpo. 3. O rio do pecado. Com o advento do pecado, imediatamente brotou um rio tempestuoso, cujas ondas continuam a açoitar a humanidade. São as misérias e males provenientes do próprio homem, do demônio e do mundo. Nele todos se afogavam. Ninguém mais, graças às virtudes pessoais, atingia a vida eterna. Para remediar a tantos males, construí a ponte no meu filho, que permitiria a travessia do rio sem perigo de afogar-se. O rio é o prozeloso mar desta tenebrosa vida. Considera, pois, quanto a humanidade me é devedora e quanto é tolo aquele que prefere morrer no rio, ao invés de usar o remédio que providenciei. 4. Como caminha a humanidade? Usa a tua fé. Verás homens cegos e pecadores, homens imperfeitos, homens perfeitos que realmente me seguem. Desejo que chores a condenação dos maus, que exultes com a perfeição dos meus queridos filhos. Verás como andam os que seguem na luz e aqueles que seguem pela escuridão. Mas antes quero que contemples a ponte do meu filho, que vejas sua grandiosidade. Ela se estende do céu à terra, pois nela a terra, da vossa natureza humana, está unida à divindade sublime, graças à encarnação que realizei no homem. 5. Grandiosidade da ponte. Como te disse, para ajudar-vos a deixar o mundo e chegar à vida eterna, foi preciso que eu reconstruísse a estrada interrompida. Com material puramente humano era impossível fazer uma ponte de envergadura tal que atravessasse o rio do pecado e atingisse a vida eterna. Vossa natureza humana era incapaz de satisfazer pela culpa
e de cancelar a mancha do pecado de Adão, mancha que estragara a humanidade e lhe dera o mau cheiro da culpa. Já falei sobre isso. Ocorreu que o humano se unisse à Deidade eterna. Somente assim foi possível dar satisfação por todos os homens. A natureza humana iria padecer e a divina aceitaria o sacrifício em meu filho, sacrifício oferecido na intenção de retirar-vos da morte e restituir-vos à vida. Desse modo, o Altíssimo humilhou-se ao plano do humano e das duas naturezas construiu a ponte, desobstruindo a estrada. Para quê? A fim de que vós pudesseis ser felizes com os anjos. Todavia, de nada adiantaria terdes meu filho como ponte, se não a atravessasseis. 6. Colaboração humana. A estas alturas, a verdade eterna fez ver à serva que se nos criou sem nossa colaboração, sem ela não nos salvará. Deus quer que operemos voluntária e livremente, que preenchamos o espaço de nossa vida com as verdadeiras virtudes. Aos poucos foi dizendo: todos vós deveis passar por esta ponte, louvando-me através do trabalho pela salvação dos homens e tolerando muitas dificuldades, a exemplo do meu doce e amoroso Verbo encarnado. Não há outro modo de chegar até mim. Sois operários meus. Coloquei-vos a trabalhar na vinha da Santa Igreja. Como enviados meus, por graça operais no povo cristão. Para isso vos dei a iluminação do santo batismo. Das mãos dos ministros hierárquicos que pus na igreja a trabalhar convosco, o recebestes. Vós vos encontrais no povo cristão, eles na hierarquia. São encarregados de apacentar vossas almas e ministrar-vos o sangue de Cristo nos sacramentos. Com estes, eles extirpam os espinhos do pecado mortal e semeiam a graça. São trabalhadores de vossas almas inseridos na Santa Igreja. Cada pessoa tem uma vinha, a vinha da própria alma. Nela trabalha com a vontade pessoal, livre durante o tempo desta vida. Acabado este tempo, nenhum outro trabalho será realizado, seja para o bem como para o mal. Agora sim, cada um pode industriar-se na vinha em que o coloquei. O operário de tal vinha, à vontade, recebe de mim tamanha força que criatura alguma, mesmo demônio, é capaz de impor-lhe algo sem o seu consentimento. Semelhante força lhe é dada no batismo, bem como o amor pela virtude e o ódio pelo vício. Esse amor e ódio provém do sangue de Cristo, o qual, versando sangue por amor a vós, e repulsa ao pecado, até morreu. É deste sangue que recebeis a vida divina no batismo. Tendes, então, a espada do amor e do ódio. Deve ser livremente usada durante a vida terrena para destruir os pecados e semear a virtude. Mas é unicamente pelos ministros, por mim postos na igreja para lutar contra o mal e distribuir a graça no ministério do sangue, pelos sacramentos, que obtereis o fruto deste sangue. Começareis por purificar-vos com a contrição interior, desapegando-se da iniquidade e desejando a virtude. Sem essa predisposição, exigida na medida de vossas possibilidades, como ramos unidos à videira, que é o meu filho, nada recebereis. Dizia meu filho: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Meu pai é o agricultor. Assim eu sou o agricultor. De mim se originam todos os seres. Tenho um poder incalculável pelo qual governo o universo. Nada me escapa. Fui eu o agricultor que plantou a verdadeira vinha, Cristo, no chão da humanidade, para que vós, unidos a Ele, possais frutificar. Quem não produzir ações santas e boas, será cortado da videira e secará. Separado, perderá a vida da graça e irá para o fogo eterno. Sim, é isso que acontece com o ramo infrutífero. Será cortado e lançado ao fogo, para nada mais serve. Quem morre no pecado mortal, longe de Cristo, para nada serve, e a justiça divina o envia ao fogo, que não se extingue. São homens que descuidaram da própria vinha.
arruinando-a bem como a dos outros. Nada tendo semeado de bem, até arrancaram a semente da graça batismal. Depois de beber o sangue de meu filho, vinho da videira que é Cristo, desenterraram a semente, jogaram-lhe fora para alimento dos animais, isto é, dos próprios pecados. Pisotearam a semente com egoísmo, ofereceram-me, prejudicando a si mesmos e aos demais. Não agem por tal forma os meus servidores. Vós deveis permanecer enxertados na videira de Cristo. Ao participar de sua seiva, produzireis muito fruto. Unidos ao Verbo, meu Filho, estareis em mim. Somos uma só coisa. Se permanecerdes nele, seguireis sua mensagem, participareis da natureza do Verbo encarnado. Em outras palavras, participareis da deidade, dela alcançando um amor divino que inebria a alma. Como disse, participareis da substância da videira. Sabes que faço quando os servidores seguem a mensagem do meu amado Verbo encarnado? Eu os podo, a fim de que produzam mais fruto, um fruto bom, não selvático. Comporto-me como lavrador que, desejando conseguir mais vinho, poda a ramagem da videira. Encontrando ramos estéreis, ele os corta e atira ao fogo. Eu, lavrador perfeito, faço o mesmo. Servindo-me das contradições, podo os servidores que estão unidos a mim. Quero que frutifiquem mais e melhor, que suas virtudes sejam provadas. Quanto aos ramos infrutíferos, corto-os e jogo-os no fogo. Os bons operários cultivam sua vinha, extirpam o egoísmo, revolvem o solo das afeições pessoais, fazem germinar a semente da graça batismal, e ao mesmo tempo em que cultivam seu campo, ajudam no alheio, pois as vinhas são interdependentes. Já disse que todo bem ou mal se realiza nos outros. Sois operários meus. De mim, sumo e eterno agricultor, vós saístes. Enxertei-vos na videira, Cristo, pela encarnação. Recorda-te de que todos os homens possuem uma vinha, diretamente limitada com a vinha do próximo. A dependência mútua é tal que ninguém pode praticar o bem ou o mal sem envolver os outros. Da soma de todos vós, constitui-se um campo universal, aquele de todos os cristãos que são unidos à hierarquia da Santa Igreja, da qual recebeis a vida. Nessa vinha encontra-se a videira Cristo, a qual deveis estar enxertados. Em caso contrário, sereis filhos rebeldes da Santa Igreja, membros decepados, a caminho da podridão. Durante esta vida, sempre podereis lavar-vos do mau cheiro do pecado pelo arrependimento. Sempre podereis recorrer aos meus ministros, os operários que possuem as chaves da adega do vinho, isto é, do sangue de Cristo. Tal sangue é perfeitíssimo, e nenhum defeito no ministro consegue anular seus efeitos. O laço que une tais pessoas é a caridade pela humildade, sendo esta última adquirida no duplo conhecimento de mim e de si. Sois meus operários. Exorto-vos mais uma vez. O mundo está em decadência. Crescem os espinheiros que abafam a semente. Mas ninguém quer produzir frutos na graça. Quero que sejais operários fiéis. Quero que, com grande esforço, auxilieis a hierarquia no cultivo das almas. Para isso vos escolho. Quero ser misericordioso para com o mundo, em favor do qual tanto me suplicas. Capítulo 11. Catarina pergunta quem passa pela ponte. Então, aquela serva, cheia de ardoroso amor, dizia: ó inestimável e doce caridade, quem não se inflama diante de tão grande amor? Que coração resiste sem morrer? Ó abismo de amor, pareces enlouquecer pelas tuas criaturas, quase que sem elas não pudesses viver. No entanto, és Deus e não precisas de nós. Nossas perfeições não te enriquecem, és imutável. Nossos males não te prejudicam, és a bondade suma e eterna. Somente o amor, não a obrigação nem a necessidade, torna-te tão misericordioso. Não precisas de nós,
réus que somos e ímpios devedores. Se bem compreendo, ó verdade eterna, eu sou a ladra e tu o condenado em meu lugar, pois vejo teu Filho, o Verbo encarnado, pregado numa cruz. Conforme revelaste a esta miserável serva, dele fizeste uma ponte para mim. Por tudo isso explode meu coração. Nem podia deixar de fazê-lo pela sede e desejo adquirido em ti. Recordo-me de que desejavas dizer-me quais são as pessoas que passam pela ponte e quais são as que não passam. Com prazer eu veria e ouviria, se fosse do teu agrado explicar-me. Capítulo 12. Deus Pai explica em que sentido Cristo é ponte. 1. Então, o Pai Eterno, a fim de atrair e incentivar aquela serva no trabalho da salvação dos homens, assim lhe respondeu: Antes de revelar-te algo que tenho em mente sobre o assunto que me interrogas, quero descrever-te a ponte. Já disse que ela se estende do céu à terra, graças à união hipostática que realizei com o homem formado do limo da terra. Essa ponte é meu filho e possui 3 degraus. 2 deles foram construídos no madeiro da cruz, e o terceiro, quando ele, na amargura, bebeu fel e vinagre. Em tais degraus reconhecerás 3 estados da alma, como abaixo explicarei. O primeiro degrau é formado pelos pés, significam o amor, pois como os pés transportam o corpo, assim o duplo amor faz caminhar a alma. Os pés cravados na cruz servem-te de degrau para atingir a chaga do peito, que te revela o segredo do coração. Após subir até os pés pelo amor, o homem fixa o pensamento no coração aberto de Cristo e saboreia sua caridade inefável e consumada. Disse caridade consumada, porque Cristo vos ama sem interesse pessoal. Em nada sois de utilidade para Ele, que forma uma só coisa comigo. Vendo-se amada, a pessoa se enche de caridade. Enfim, após atingir o segundo degrau, chega-se ao terceiro, que é a boca de Cristo. Nela o homem encontra a paz, depois de vencer a grande guerra contra as próprias culpas. No primeiro degrau, o cristão se afasta da afeição terrena, despoja-se dos vícios. No segundo, adquire as virtudes. No terceiro, goza a paz. São 3, portanto, os degraus da ponte. Passa-se do primeiro ao segundo para atingir o último. A ponte é alta. Quando se passa por ela, a água do pecado não atinge a alma. Em Jesus não houve pecado. 2. Cristo atrai a si todas as coisas. Essa ponte acha-se no alto, mas não separada dos homens. Sabes quando se ergueu? No momento em que Cristo foi elevado no lenho da cruz. Então a natureza divina continuava unida à vossa pequenez. Meu filho amalgamara-se com a natureza humana. Antes de ser erguida, ninguém passava por tal ponte. Jesus mesmo disse: Quando eu for elevado, atrairei a mim todas as coisas. João 12:32. Julguei que não havia outra maneira de vos atrair. Enviei, pois, meu filho para ser cravado na cruz, bigorna em que seria fabricado o Filho do Homem, livrando-o da morte e restituindo-o à vida. Ao manifestar sua imensa caridade, meu filho atraiu a si todas as coisas. É sempre o amor que atrai o coração humano. Dando sua vida por vós, ele revelou o amor maior. João 15:13. Quando não existe no homem a oposição maldosa, a força do amor atrai sempre. Portanto, segundo quanto afirmou, meu filho atrairia a si todas as coisas ao ser elevado na cruz. Essa verdade pode ser entendida de 2 maneiras. Primeiro, no sentido explicado. Porque o coração humano, ao ser atraído pelo amor, leva consigo todas as faculdades da alma, a memória, a inteligência, a vontade. Quando são harmonizadas e reunidas tais faculdades, todas as ações humanas, corporais ou espirituais, ficam-me agradáveis, pois unem-se a mim na caridade.
Foi exatamente para isso que meu filho se elevou na cruz, trilhando os caminhos do amor cruciante. Ao dizer, quando eu for elevado, atrairei a mim todas as coisas, ele queria significar, quando o coração humano e as faculdades forem atraídas, todas as demais faculdades e suas ações também o serão. Em segundo lugar, há um outro significado, que todos os seres foram criados para o homem. Os demais seres devem servir ao homem, não ao contrário. Só a mim ele há de servir, com todo o afeto do seu coração. Compreendes, então? Se a humanidade for atraída, todos os demais seres a seguirão, pois para o homem foram criados. Tal é a finalidade, porque a ponte, Cristo, foi colocada no alto, e porque possui 3 degraus, para ser mais facilmente percorrida. 3. O material da ponte. O pavimento desta ponte é feito de pedras, a fim de que a chuva da justiça divina não retenha o caminhante. Pedras são as virtudes verdadeiras e reais. Antes da paixão de meu filho, elas ainda não tinham sido assentadas, motivo pelo qual os antigos não atingiam o céu, mesmo que vivessem piedosamente. O paraíso ainda não fora aberto com a chave do sangue, e a chuva da justiça divina impedia a caminhada. Quando aquelas pedras foram assentadas no corpo do meu filho, por mim comparado a uma ponte, foram embebidas, amalgamadas e assentadas com sangue. Em outras palavras, o sangue humano foi misturado com a cal da divindade e fortemente queimado no calor da caridade. Tais pedras foram postas em Cristo por mim, mas é nele que toda virtude é comprovada e vivificada. Fora de Jesus, ninguém possui a vida da graça. Ocorre estar nele, trilhar suas estradas, viver sua mensagem. Somente ele faz crescer as virtudes. Somente ele as constrói como pedras vivas, cimentando-as com o próprio sangue. Nele todos os fiéis caminham na liberdade, sem o medo da justiça divina, pois são cobertos pela misericórdia, descida do céu no dia da encarnação. Foi a chave do sangue de Cristo que abriu o céu. Portanto, esta ponte é ladrilhada, seu telhado é a misericórdia. Possui também uma despensa, constituída pela hierarquia da Santa Igreja, que conserva e distribui o pão da vida e o sangue. Assim, minhas criaturas, viandantes e peregrinas, não fraquejam de cansaço na viagem. Para isto ordenei que vos fosse dado o corpo e o sangue do meu Filho, homem-Deus. 4. Os 2 caminhos. Para atravessar a ponte, chega-se a uma porta, que é o próprio Cristo. Por ela todos os homens devem passar. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vai por mim não caminha nas trevas, mas na luz. E em outra passagem, afirma que ninguém pode chegar a mim, a não ser por meio dele. Se ainda bem recordas, foi o que te disse uma vez e fiz ver. Se Jesus diz que ele é o caminho, profere uma verdade. Eu o mostrei a ti na figura de uma ponte. Sua afirmação é verdadeira. Ele está unido a mim, suma verdade. Quem o segue caminha na verdade. Ele é também a vida. Seus seguidores possuem a vida da graça. Não padecem fome. Ele é o alimento. Nem vivem na escuridão. Jesus é a luz. Em Cristo não existe mentira. Pela verdade, ele confundiu e destruiu a mentira do demônio, enganador de Eva. Aquela mentira destruíra a estrada do céu. Jesus a reconstruiu no seu sangue. Quem vai por tal caminho é filho da verdade, atravessa a ponte e chega até mim. Verdade eterna, oceano de paz. Quem não trilha esse caminho, vai pela estrada inferior no rio do pecado. É uma estrada sem pedras, feita somente de água, inconsistente. Por sobre ela, ninguém vai sem se afundar.
É o caminho dos prazeres e das altas posições, daqueles cujo amor não repousa em mim e nas virtudes, mas no apego desordenado ao que é humano e passageiro. Tais pessoas são como a água, sempre a escorrer. À semelhança daquelas realidades, vão passando. Eles acham que são as coisas criadas, objeto de seu amor, que se vão. Na realidade, também eles caminham continuamente em direção à morte. Bem que gostariam de deter-se, reter na vida, segurar as coisas que amam. Seriam felizes se as coisas não passassem. Perdem-nas, todavia, seja por causa da morte, seja pelos acontecimentos com que faça espalhar-lhes das mãos os bens deste mundo. Tais pessoas vão pela mentira, por suas estradas. São filhos do demônio, pai da mentira. Entram por esta porta e vão para a condenação eterna. Mostrei-te assim o meu caminho, o da verdade, e o caminho do demônio, que é o da mentira. São duas estradas. Ambas exigem fadiga. Vê como enorme a maldade e a cegueira humana. Sendo-lhe preparada a ponte, o homem prefere ir pela correnteza. A estrada da ponte é muito agradável aos caminhantes. Toda amargura se torna doce, todo peso leve. Embora, na obscuridade dos sentidos, vão na luz. Embora mortais, já possuem a vida sem fim. Pelo amor e pela fé, saboreiam meu filho verdade eterna, que prometeu o prêmio para os que por mim se afadigam. Sou grato, reconhecido e justo. Pagarei com equidade, segundo o merecimento. Toda ação boa será remunerada, assim como toda culpa será punida. Tua linguagem é insuficiente a descrever o gozo concedido a quem segue este caminho. Nem teus ouvidos seriam aptos a escutar e os olhos a ver. Experimentam-se neste caminho coisas reservadas para outra vida. Como é louco aquele que despreza tão grandes bens indo pelo rio embaixo. Prefere alimentar-se já nesta vida com aperitivos do inferno. Segue por entre muitos sofrimentos, sem satisfações, na carência de todo o bem. Tudo isso porque se privou de mim, sumo e eterno bem, pelo pecado. Tens razão em lamentar-te. Quero que outros servidores sintam contínua tristeza, porque sou ofendido. Que sintam compaixão diante da maldade e ruína dos pecadores. Tens desse modo a descrição da ponte. Disse todas essas coisas para revelar-te que meu filho unigênito é uma ponte, conforme afirmara antes. Agora sabes como, de fato, ele une as alturas com a pequenez. 5. Cristo é ponte pela sua mensagem. Quando meu filho retornou a mim, 40 dias depois, após a ressurreição, aquela ponte se ausentou da terra, isto é, da convivência dos homens, e subiu ao céu pela força da divindade, assentando-se à minha direita. No dia da ascensão, um anjo disse aos apóstolos que ali haviam ficado como mortos, já que seus corações tinham ido para o céu com meu filho. Não permaneçam aqui, pois ele está sentado à direita do Pai. Atos 1:11. Com o retorno de meu filho ao céu, enviei o Mestre, o Espírito Santo. Ele veio no meu poder, na sabedoria do Filho e na própria clemência. É uma só coisa comigo e o Filho. Por sua vinda, fortaleceu o caminho mensagem, deixado no mundo por Jesus. Ao afastar-se fisicamente, não retirou sua mensagem e suas virtudes. Estas são pedras assentadas na mensagem, que ficou na forma de doce e gloriosa ponte. Inicialmente, na vida oculta, ele se esforçou por construir a estrada mais com ações do que com ensinamentos. Antes de falar, agiu. O Espírito Santo, em sua clemência, veio confirmar a mensagem de Cristo e fortaleceu os discípulos na confirmação da verdade e no anúncio da mensagem de Cristo crucificado. Por meio deles, o Espírito repreendeu o mundo pelas injustiças e falsos julgamentos
do que falarei com mais vagar em outra parte. Expliquei tais coisas para que não ficassem dúvidas na mente dos que escutam e viessem a dizer: é verdade que o corpo de Cristo se tornou uma ponte pela união hipostática da natureza humana com a divina. Mas aquela ponte corporal subiu ao céu e nos deixou. Cristo foi um caminho, ensinou a verdade. Viram-se os seus exemplos e costumes. Mas agora, que nos restou? Onde encontramos o caminho? Respondo a ti e àqueles que caírem em semelhante ignorância. O caminho ensinado por meu filho foi confirmado pelos apóstolos, garantido pelo sangue dos mártires, esclarecido pelos santos doutores, iluminado pelos confessores. Dele falam os escritos dos evangelistas. Todos eles foram testemunhas a confirmar tal verdade na hierarquia da Santa Igreja. Foram lâmpadas colocadas sobre o candelabro a indicar o caminho da verdade, o qual, sem erro, conduz à vida com iluminação perfeita. Como confirmaram a mensagem de Cristo? Vivendo-a em si mesmos. Assim, todos os homens recebem luzes para conhecer a verdade. Basta que cada um o queira, que não destrua a luz da razão pelo egoísmo desordenado. A mensagem de Jesus é verdadeira e ficou no mundo qual pequena barca, para retirar os pecadores do rio do pecado e conduzi-los ao porto da salvação. Primeiro coloquei meu filho como ponte pessoa, a conviver com os homens. Após sua morte, ficou a ponte mensagem, possuindo ela meu poder, a sabedoria do Filho e o amor do Espírito Santo. O poder fortifica os caminhantes. A sabedoria ilumina e ajuda a reconhecer a verdade. O Espírito Santo infunde o amor que aperfeiçoa, que destrói o egoísmo e conserva no homem o apego ao bem. Por qualquer forma, como ponte pessoa ou ponte mensagem, meu filho é o caminho, a verdade e a vida, a passagem que conduz às alturas celestiais. Tais coisas queria ele dizer com as expressões: eu vim do Pai, volto ao Pai, João 16, 28. E voltarei a vós, João 14, 8. Como se afirmasse: meu Pai enviou-me até vós, fez de mim uma ponte, pela qual atravessais o rio do pecado e chegais à vida. Com a sua outra expressão: voltarei a vós, não vos deixarei órfãos. Vou enviar-vos o Paráclito. É como se dissesse: irei para o Pai e voltarei mediante o Espírito Santo, chamado Paráclito. Ele indicar-vos-á mais claramente a estrada verdadeira, ou seja, a mensagem que vos dei e que ele confirmará. Jesus falou que voltaria e voltou. O Espírito Santo não veio sozinho. Veio no poder do Pai, na sabedoria do Filho e na própria clemência. Como vês, meu filho não retornou do seu corpo, mas o poder que fortalece a estrada mensagem. Esta nunca será destruída, nunca obstruída para os que a desejam percorrer. É firme e estável, pois procede de mim que sou imutável. Caminhai virilmente por ela, sem nenhuma dúvida, e na luz da fé, que vos dei como principal veste no santo batismo. 6. Sumário e exortação. Acabo de falar-te de maneira completa sobre a ponte. A ponte pessoa e ponte mensagem, que constituem uma só coisa. Mostrei quem indica o caminho, verdadeiro aos que o desconhecem. São os apóstolos, os evangelistas, os mártires, os confessores, os santos doutores, colocados como luzeiros na Santa Igreja. Fiz ver que meu filho retornou a mim e depois voltou a vós, não pessoalmente, mas na força do Espírito, quando este desceu sobre os apóstolos. Meu filho voltará pessoalmente no juízo final, com majestade e poder divinos para julgar o mundo. Aos bons ele dará o prêmio pelas fadigas corporais e espirituais. Aos maus, aos que viveram no pecado, dará o castigo eterno. De agora em diante, vou ocupar-me do que prometera. Vou mostrar-te quem caminha imperfeita, perfeita e perfeitissimamente,
e a maneira como procedem. Falarei igualmente dos pecadores que se afogam no rio do pecado, a caminho de horríveis tormentos. A vós, filhos queridos, eu digo: conservai-vos pela ponte, não vades pelo rio. Esse último não é a estrada da verdade, mas da mentira. Por ela vão os maus. Por eles quero que rezeis. Em favor deles vos peço lágrimas e suor, para que achem em mim a misericórdia.